Olá pessoal, tudo bom? Professor Alexander aqui, novamente na área, conversando com vocês. Nosso assunto de hoje é modalidades de licitação. A gente, no nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós falamos sobre tipos de licitação. E aí, o que a gente entendeu e aprendeu sobre tipos de licitação? Quando a gente fala sobre tipos de licitação, a gente está se referindo aos critérios objetivos de julgamento aplicados pela administração pública para poder escolher entre o melhor fornecedor, poder escolher qual aquele que vai ofertar tanto o serviço quanto o produto para a administração pública. Lembrando que os critérios objetivos de julgamentos ou critérios de escolha, eles têm a finalidade aí de garantir a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública que não necessariamente essa proposta mais vantajosa vai ser a mais barata. Menor preço é um dos critérios objetivos de julgamento. Além do menor preço, nós temos a melhor técnica e preço, e nós temos também maior lance ou oferta. Bom, entendido quais seriam os tipos de licitação, agora a gente parte para um outro assunto, para um outro tema, que são as modalidades, muito confundidas na cabeça de estudantes, muito confundidas às vezes em falas da mídia, muito confundido porque parece, né, você classificar tipos e modalidades parece ser a mesma coisa, só que não são a mesma coisa. São coisas extremamente diferentes. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente possa começar a conversar sobre modalidades de licitação. Primeira coisa, né, leitura da Lei 8666, para que a gente possa aí ter esse entendimento e, ao fazer a leitura da Lei 8666, recomenda-se a leitura do artigo 22, onde nós vamos lá observar quais são as modalidades de licitação. O que está escrito lá no artigo 22 referente às modalidades? A primeira delas é a concorrência. Eu vou trazer logo um bloco de 3, porque aí, a partir desse bloco de 3, analisando em conjunto, a gente vai ter um entendimento melhor. Nós temos a concorrência, a tomada de preços e o convite. Qual é a principal diferença entre essas três modalidades? A principal diferença, meus amigos, está na complexidade, está na abrangência, está no rito. Um deles tem um rito mais completo, mais complexo, um rito mais abrangente, um rito para fazer compras mais vultuosas, para estabelecer contratos mais importantes, e o outro tem um rito mais simples, um rito mais rápido, um rito que ele vai tornar a licitação bem mais célere. Nessas duas extremidades nós temos a concorrência como esse patamar mais complexo, com esse patamar mais completo de modalidade, e lá na outra ponta nós temos o convite, intermediário lá a tomada de preços. Então, o que vai fazer com que a administração pública possa definir entre essas três modalidades aquela que vai ser aplicada? A complexidade do objeto, o valor do objeto, aquilo que se está sendo comprado, aquilo que está se pensando em contratar. Quanto mais completo, quanto mais complexo, maior o nível de complexidade da modalidade. Concorrência, tomada de preços e convite. Mas lá na frente a gente vai estudar detalhadamente a diferença entre esses três. Tá? Mas o que vai determinar a escolha é o valor do objeto, a complexidade do objeto. Okay? Então nós temos aí o primeiro parâmetro para a escolha de uma modalidade, que é o valor. Né? Valores mais altos, ritos mais completos e mais complexos. Valores menores, ritos menos complexos, ritos mais rápidos. Só que existe um outro parâmetro que determina a escolha da modalidade. E o outro parâmetro é o objeto. Para alguns objetos definidos, escolhas de modalidades pontuais. É o caso, por exemplo, que nós vamos ter aqui do concurso, que não é o concurso para que você possa ser contratado para se tornar um servidor público. É um concurso para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Então, quando a administração pública quiser contratar um trabalho técnico, científico, artístico, e para isso, em contrapartida, irá oferecer um prêmio em dinheiro ou uma remuneração, ela faz sim uma licitação, e essa licitação tem uma modalidade específica chamada concurso. Ok, amigos?
Qual é a outra modalidade específica para um objeto específico? Leilão. A administração pública, ela contrata, ela compra através de licitação, mas ela também pode vender, ela pode dispor de bens através de licitação. Para essa alienação de bens, para essa disposição de bens, normalmente bens legalmente penhorados ou apreendidos, a modalidade específica chama-se leilão. Não posso fazer de outra forma de que não seja um leilão. Tá? Então, leilão é uma modalidade específica de licitação quando a administração pública também dispõe de seus bens. E aí você vai me perguntar assim, mas professor, licitação para poder vender? Sim, licitação para poder vender. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética que a Receita Federal tenha apreendido lá vários lotes de equipamentos eletrônicos que deram entrada no país sem a devida regularidade fiscal. Esses equipamentos, eles serão dispostos, eles serão vendidos, eles serão leiloados. Imagina você tendo a oportunidade de participar de um leilão onde os equipamentos que estão sendo vendidos são equipamentos originais e que você vai ter a oportunidade de comprá-lo por um valor muito mais baixo que o valor de mercado, né? Visando a impessoalidade, visando a isonomia, visando a livre concorrência, você tem que ter a oportunidade de comprar isso, assim como o teu amigo também deve ter, ou outra pessoa também deve ter essa oportunidade. Isso não pode gerar um privilégio para quem compra. Desta forma, faz-se uma licitação do tipo leilão para que todos possam ter a oportunidade de comprar, né, em tese, por um valor abaixo de mercado. E aí nós temos uma ligação íntima entre a modalidade e o tipo. Nesse caso, o tipo seria maior lance ou oferta. Ok? Então, temos aí o artigo 22, mostrando para nós as modalidades de licitação, e aqui temos a discriminação dessas modalidades. Observe que a concorrência ela contempla quaisquer interessados e ela fala sobre habilitação ou qualificação. Ou seja, como a gente está tratando de objetos mais específicos, objetos mais caros, contratações mais vultuosas, a administração pública ela só permite que participe do certame empresas, fornecedores que tenham passado por um processo de habilitação para isso. No que consiste essa habilitação? Habilitação econômico-financeira, habilitação jurídica, habilitação fiscal, para saber se aquela empresa, ao vencer a licitação, tem condições de ofertar aquilo que está sendo contratado, saber se a empresa ela tem condições financeiras de sustentabilidade ao longo do contrato, saber se aquela empresa está regular com todas as questões jurídicas e fiscais. Então, a concorrência ela demanda essa habilitação e qualificação, algo que na tomada de preço já não existe, porque participarão de uma licitação na modalidade tomada de preços quem for cadastrado na administração pública. Então, se você está cadastrado, se você já estabeleceu algum tipo de vínculo com a administração pública, em termos de contrato, você já está habilitado a participar de uma licitação na modalidade tomada de preços. De certa forma, qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é muito simples. Um rito mais enxuto, um rito mais simples, um rito menos burocrático. Por consequência, um rito mais rápido, né? E, por último, o convite. Esse, então, é o mais rápido de todos, porque não participa qualquer um, participa apenas aqueles que forem devidamente convidados a participar daquele certame, ou aqueles que em até 24 horas antes manifestaram interesse em participar daquele certame. Lembrando que não está vedado o princípio da publicidade. Embora seja um convite, o convite ele tem que ser afixado em um local onde as pessoas possam ter acesso à informação. E de posse do acesso a essa informação, aquela empresa que se sentir confortável para participar daquilo, que tenha habilitação para participar daquilo, que tenha aderência ao objeto que está sendo contratado, ela pode manifestar interesse, sim, em participar daquele convite. Mas é necessário que haja, no mínimo, 3 empresas convidadas a participar. E aqui o concurso, que a gente já comentou, o concurso ele tem
um objeto específico, que é a contratação de trabalho técnico, científico ou artístico, ou a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, porque não necessariamente ao final da licitação concurso será gerado um contrato entre a administração pública e o particular. A contrapartida será prêmios ou remuneração ao vencedor. Então, temos aí o objeto e a modalidade devidamente alinhados. Bom, essa figura ela é muito importante para a gente entender uma coisa. Temos ali as três principais modalidades que levam em consideração o objeto a ser licitado e o tamanho dessa contratação, o tamanho dessa compra. Observe que nós temos ali uma hierarquia onde quem está no topo ali é a concorrência, que a gente já aprendeu que a concorrência dos ritos é o mais completo, o mais complexo, aquele que vai contratar obras ou serviços de maior vulto, ou até mesmo itens específicos como as concessões públicas. Okay? E lá no topozinho, ao contrário, lá na outra ponta, nós temos o convite. Então, na realidade, ali nós temos uma figura que não necessariamente se assemelha a uma pirâmide, mas talvez a um funil, né? Uma borda mais larga lá em cima, uma borda mais estreita lá embaixo. O que diz a Lei 8666, que já passou por várias atualizações nesse sentido? Ela estabelece faixas de valores para que tanto as obras quanto os contratos eles possam ser praticados dentro daquelas faixas, naquelas modalidades, ok? Isso é rigoroso, isso é engessado? A gente vai ver ali que não. Como assim rigoroso, engessado? Ah, naquela faixa de valor eu só posso fazer aquela modalidade? Não, não é assim. Eu tenho tetos para determinadas modalidades. A partir em diante dali, só posso fazer aquela modalidade. Mas dali para baixo, eu posso fazer qualquer outra modalidade que esteja ali contemplando, lembrando que a gente já adianta que a concorrência é a modalidade que ela pode ser feita em qualquer faixa de valor. Porém, a partir daquele valor ali, eu só posso fazer concorrência. Então, a concorrência ela se torna obrigatória quando é uma obra ou serviço de engenharia, quando o valor superar 3 milhões e 300 mil. No caso de contratações diversas, 1 milhão 430 mil. Ou seja, a partir daquele patamar só se pode fazer concorrência. Okay? No caso da tomada de preço, eu tenho um teto. Eu posso fazer tomada de preço até 3 milhões e 300 mil, o que é óbvio, porque eu sei que a partir dali eu só posso fazer concorrência. Então, até 3 milhões e 300 mil ou até 1 milhão 430 mil, no caso de contratações diversas, eu posso fazer a tomada de preços. E, por último, no caso do convite, o teto do convite é 330 mil para obras ou serviços de engenharia ou 176 mil, no caso, para outras contratações. Existe uma regra interessante e importante que a gente divulgue, que é essa aí, ó. Quem pode mais, pode menos. Observe que os valores são valores de teto, ou seja, eu tenho o teto do convite, né? A partir daquele patamar eu não posso mais fazer convite, eu tenho que fazer outra das duas modalidades, eu tenho o teto da tomada de preços e eu tenho o valor exclusivo de onde a partir de então eu só posso fazer concorrência. Isso implica dizer o quê, meus amigos? Que a concorrência, por exemplo, ela pode ser feita em qualquer faixa de valor. Até o limite da tomada de preços eu posso fazer a tomada de preços, né? E até o limite do convite eu posso fazer o convite ou qualquer outra modalidade, ok? Então é importante que isso fique claro. Observem que os termos ali são até e no caso da concorrência a partir de, isso em termos de obrigatoriedade. Bom, o que eu deixo aí de missão para os nossos estudantes para que eles possam aí ter esse entendimento tanto do tipo quanto da modalidade e aí poder ter isso convergido num único instrumento? A recomendação é que isso possa ser feito através de um quadro, né? Através de um quadro onde possam ser convergidas todas as informações de tipo de licitação, modalidade de licitação, faixas de valores, enfim, prazos, né? E aí você tem aí um instrumento onde você possa ter
ter a possibilidade de fazer consultas rápidas, onde você possa ter a possibilidade de visualmente entender todas essas diferenças. O que na Lei 8666 pode ser um pouco, para quem não está habituado, um pouco mais complicado, porque a lei ela distribui isso em vários textos e existem várias atualizações. Então, a ideia é pegar a atualização mais recente, você planificar isso numa tabela e, a partir de então, você ter todas essas informações contidas num único instrumento, e esse único instrumento vai ajudar vocês a visualizar essas informações com maior rapidez. Ok, amigos? Bom, esse foi o nosso encontro de hoje. Vou voltar aqui a tela para a gente poder se despedir. Agradeço a todos aí pela atenção. Deixo aí a nossa hashtag, a nossa sugestão para que você possa estudar em casa. E qualquer dúvida, ó, dá uma curtida aí, você pode dar um like e fazer sua pergunta que a gente tenta responder da melhor forma possível. Agradeço a todos aí, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.